Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para passar um tempo juntos e hoje, queridos, nós vamos finalizar essa série de assuntos que nós viemos já tratando há algumas semanas e vamos encerrar falando sobre os anjos caídos, falando sobre os demônios. Você vai descobrir nessa noite que anjos caídos e demônios se tratam do mesmo assunto, se tratam das mesmas criaturas e nós vamos entender a ação deles, como eles surgiram. Nós vamos perceber também, queridos, que se espalham por aí muitos ensinos errados a respeito deles e nós precisamos conferir na palavra para que então tenhamos essa convicção e sabermos agir para não cair nas suas ciladas. Amém? Esse é um tema muito abrangente, é praticamente impossível em tão pouco tempo nós explorarmos, nós esgotarmos esse assunto, mas o que nós já aprendemos durante essas semanas é teoricamente suficiente, é basicamente suficiente para que nós saibamos nos relacionar com o mundo espiritual, também saibamos como evitar o pecado, como evitar a idolatria desses anjos e também, queridos, não cairmos nas ciladas de Satanás e os seus demônios. Se você prestou atenção, se você se dedicou a conferir aqueles textos que nós citamos aqui, você vai estar bem instruído, você estará bem capacitado e conseguirá lidar bem com esse tema. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você ainda está com alguma dúvida, vale a pena nós revermos, esse material está à disposição de vocês no canal da igreja. Então, se você achar necessário, você pode acessá-lo novamente e ir acrescentando conhecimento à tua vida espiritual. Você vai ver, querido, que há pontos em comum em relação aos anjos de Deus, há pontos em comum em relação a Satanás e há pontos em comum em relação aos anjos caídos, aos demônios. Isso é importante que nós deixemos bem claro que tanto Satanás como os demônios, como os anjos de Deus, a princípio foram criados no mesmo instante, com o mesmo propósito, mas o que diferencia eles hoje é que cada um deles agiu conforme o seu livre-arbítrio. Os anjos caídos, assim como Satanás, decidiram se rebelar e fazer coisas contra a vontade do Senhor, tomando outros caminhos. E é isso que determina, então, hoje quem são Satanás e seus demônios e os anjos de Deus. São resultado da escolha, são resultado de como cada um deles lidou com o seu livre-arbítrio. Vamos começar aqui definindo então, queridos, que os anjos caídos e os demônios são a mesma coisa, são as mesmas criaturas. Talvez no decorrer da tua vida com Deus, no decorrer das tuas pesquisas bíblicas, você se deparou com esses dois nomes, com esses dois significados, com essas duas definições, e se você porventura estava com dúvida em relação a isso, hoje eu estou aqui para tirar essa dúvida, queridos. Nós cremos pela palavra de Deus que anjos caídos e demônios são as mesmas criaturas. Mas nós vamos ver muitas coisas interessantes. E uma dessas coisas interessantes que eu e você precisamos saber, que existem, queridos, nesse exato momento, demônios que estão presos e que existem também demônios ou anjos caídos que estão livres atuando de acordo com os propósitos de Satanás, que é o seu chefe. Perceba o que diz Apocalipse capítulo 9, versículo 13 e 14. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Embora o termo usado aqui é limitado, nós vemos aqui que há uma ordem para soltar os 4 anjos. Nós entendemos, queridos, que se esses anjos estão presos é porque eles se referem a anjos caídos, que se refere a demônios. E a partir desse ensino nós então confirmamos o que eu acabei de dizer para você, que nesse momento existem anjos presos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nós lemos o seguinte: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O que nós vemos o apóstolo Pedro dizendo aqui é que Deus definiu, ordenou a prisão de alguns anjos, ou de demônios, para ficarem reclusos, como diz aqui, em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, a partir desses dois textos, nós compreendemos
que há demônios, há anjos caídos livres atuando e que há demônios, anjos caídos, presos por ordem divina. Para confirmar isso, nós lemos ainda Judas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Nós também vamos perceber, queridos, que assim, como os anjos de Deus aparecem em toda a extensão das Escrituras, os demônios, os anjos caídos também vão estar lá, do início ao fim da Bíblia Sagrada. Nós vamos ver lá em Levíticos 17:7, essa presença demoníaca atuando na humanidade, no começo da criação, no começo de todas as coisas. Levíticos 17:7 diz assim: Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem, isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Queridos, o povo de Deus, desde o início da criação, errou de muitas maneiras. E uma das maneiras foi aquilo que a Bíblia chama de prostituição. Prostituição na Bíblia não se refere apenas a questões sexuais, mas fala da maneira como o povo se prostituía, idolatrando anjos, idolatrando até mesmo demônios, como é o caso de Levíticos 17:7, que fala dessa prostituição, de oferecer sacrifícios a demônios. Deuteronômios 32:17 ainda diz assim: Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ainda em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, nós lemos: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E ainda em Apocalipse 18:2, diz assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Nós lemos tanto lá no início da Bíblia, no Antigo Testamento, como lá no final da Bíblia, do Novo Testamento, em Apocalipse, a presença, e a atuação desses demônios. Então, querido, eles estão presentes em toda a extensão da humanidade, assim como os anjos de Deus também trabalham em favor da vontade de Deus em toda a extensão da humanidade. A existência desses demônios é inquestionável, querido, é inegável. Nós podemos ver que Jesus, como parte do seu ministério, veio para destruir as obras de Satanás e dos seus demônios, que ele combateu, que ele se opôs, que ele confrontou esses demônios e os seus desígnios em toda a extensão do seu ministério. E esse ministério, essa obra específica, essa atuação que Jesus teve em relação aos demônios e em relação a Satanás também, ele deixou como missão para a sua igreja em todos os tempos. Mateus 10:1 diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós vemos Jesus em confronto, trabalhando para destruir as obras do inimigo e também deixando seus discípulos encarregados dessa missão, dando a eles autoridades, como nós lemos aqui, para expulsar, para desfazer, para pôr um fim na obra desses demônios sobre as pessoas. Ainda em Marcos, capítulo 16, versículo 17, nós lemos o seguinte: E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você percebeu que Jesus disse que nós teríamos no nosso ministério esses sinais, as mesmas experiências que o próprio Jesus teve, que se nós crêssemos, nós expeliríamos demônios, nós colocaríamos um ponto final na atuação desses seres, dessas criaturas malignas sobre a humanidade. Nós vamos ver ainda, queridos, que há uma série de divergência doutrinária em relação a esse assunto. Há muitas linhas de raciocínio, há alguns que defendem doutrinas que nem mesmo o contexto bíblico existe para sustentá-las. Há doutrinas a respeito dos anjos caídos
que têm alguma citação bíblica, mas estão, como nós já dissemos em algum momento aqui, que são baseados em textos sem contextos. E ainda, queridos, pessoas que defendem, algum tipo de doutrina baseada em crenças populares e até mesmo em crenças espíritas. Há muitos cristãos que, por falta de buscarem conhecimento, estão enrolados, estão tropeçando em ensinamentos que vêm de crenças populares e doutrinas espíritas. E eu quero alertar você precisa conhecer na palavra para não tropeçar nesses ensinos errôneos. Nós vamos citar aqui alguns para que você tenha condições de refutá-los, de fugir desses ensinos errados, de realmente estar esclarecido, confiando no Senhor e na sua palavra. O primeiro ensino errado que nós vamos citar aqui é o ensino que muitos defendem de que os anjos caídos, que os demônios seriam uma raça pré-adâmica, ou seja, seriam espíritos sem corpos que habitavam na terra antes da criação. Esses argumentos não passam de mera especulação, não têm base bíblica ou são, na melhor das hipóteses, como eu já disse, baseado em textos sem contextos. Esse argumento, queridos, de que os anjos caídos, os demônios, são uma raça pré-adâmica, são retirados lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que eu imagino é que essas pessoas, quando identificaram aqui a presença do Espírito Santo, fizeram a suposição de que lá também estavam esses espíritos malignos, esses demônios, esses anjos caídos, e talvez juntaram essa teoria de que os espíritos malignos, os anjos caídos e os demônios estavam lá por haver essa afirmação de que havia trevas sobre a face do abismo. Mas, queridos, não há nenhum argumento que concorde com isso no restante das Escrituras. Então nós definitivamente colocamos de lado essa teoria. Assim como a verdade natural precisa de testemunhas, nós precisamos outros textos bíblicos testemunhando a respeito dessa teoria e que nesse caso não existem. A segunda teoria a respeito da origem dos demônios ou dos anjos caídos é que eles seriam espíritos de seres humanos já falecidos, que praticaram obras más nesse mundo, que se corromperam, que foram malvados. E essa teoria, essa doutrina é literalmente vinda do Espiritismo. E nós vamos, queridos, perceber na palavra de Deus que não há margem nenhuma para que essa abordagem seja real. Hebreus 9:27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse pequeno texto de Hebreus 9:27 deixa claro que essa hipótese é impossível, porque depois que uma pessoa morre, ela fica reservada ao juízo. Ela não está mais em interação com o mundo natural. Queridos, é impossível que nós, conhecendo a palavra de Deus, caiamos nessa doutrina errada. Por isso, fique atento. Você pode ainda, querido, ler Lucas 16, do 22 ao 31, e vai ver ali um diálogo entre a figura de Abraão e a figura do rico, que morre e vai para o inferno. E esse rico, ele tenta argumentar, tenta ali pedir para que Abraão lhe desse alívio, lhe permitisse voltar para avisar os seus irmãos da condição que ele estava vivendo, para preveni-los, para tirá-los do caminho errado, a fim deles não irem para o mesmo lugar de condenação. Mas Abraão diz para eles que isso seria impossível, que havia entre o rico e o Lázaro um abismo e que seria impossível que esse homem saísse daquela condição e se relacionasse, entrasse em contato com os seus irmãos, com a sua família, para poder avisá-los. E a partir destes textos nós podemos confiar que essa doutrina espírita está incorreta. Não vieram daí os anjos caídos, não vieram daí os demônios. Os demônios, portanto, não são espíritos de seres humanos que praticaram iniquidade, que foram mal nessa terra enquanto vivos. A terceira teoria a respeito da existência, da origem dos anjos caídos, dos demônios, diz que eles são fruto de uma união ilícita entre anjos caídos e mulheres que viveram antes do dilúvio. Se você já se assustou com essas teorias que eu já falei,
né? Essa parece ser mais ainda sem sentido. Essas pessoas se baseiam em Gênesis 6:4 para defenderem essa teoria. Gênesis 6:4 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eles defendem que filhos de Deus seriam então anjos que se relacionaram, que entraram numa aliança de casamento com as filhas, né, dos homens, e através desse casamento teve origem aos demônios. Isso é impossível, queridos. Nós já aprendemos nas mensagens anteriores que os anjos, que os demônios, eles são assexuados, que não vai haver possibilidade nenhuma de haver um relacionamento entre esses seres espirituais e a humanidade, e desse relacionamento surgirem então, né, novas criaturas. Para refrescar a tua memória, vamos ler aqui Mateus 22:30, que diz assim: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Está, né, deixando claro aqui que no reino celestial, que no reino espiritual, não há casamento, não há relacionamento sexual, e portanto não há nenhuma possibilidade de surgirem através do relacionamento, né, de anjos e humanos essa criatura ou essas criaturas que nós denominamos demônios. O que nós cremos, como eu já disse para vocês, e que também é aceito pela maioria das linhas, né, doutrinárias cristãs, é que os demônios são, sim, os anjos caídos, aqueles que se rebelaram juntamente com Satanás. E para que fique bem claro isso, queridos, para que não haja nenhuma dúvida, né, se você se deparar com o termo anjo caído, e se você se deparar lá na Bíblia com o termo demônios e pensar, mas esses nomes são diferentes, eles podem ter origens diferentes, você deve lembrar que o próprio Satanás, em alguns momentos, ele recebe o nome de Satanás, em algum momento ele recebe o nome de Diabo, em algum momento ele recebe o nome de Beuzebu. Então é perfeitamente normal que anjos caídos e demônios sejam denominados em algum momento de forma diferente, embora sendo a mesma ou as mesmas criaturas. Algumas pessoas ainda batendo nessa tecla, tentando argumentar que anjos caídos são diferentes dos demônios, dizem que a manifestação dos anjos caídos ainda apresenta algum tipo de beleza, ainda se manifestam como os anjos de Deus, aparentando uma beleza, e que os demônios se manifestariam com um aspecto grotesco, né, com chifres, por exemplo. Mas isso, queridos, nós também podemos compreender que é um equívoco, porque Satanás, a Bíblia diz que ele em algum momento se transfigura em anjo de luz. E nós vemos esse mesmo Satanás, por exemplo, lá em Apocalipse, sendo denominado como um grande dragão vermelho, cheio de chifres, né? Uma criatura abominável. Então, queridos, o que nós cremos é que esses demônios, esses anjos caídos, se manifestam com figuras diferentes conforme a sua conveniência. Em momentos em que eles querem enganar as pessoas, de forma lógica, eles vão aparecer uma figura, né, atraente. Mas quando eles querem impor medos, atemorizar, amedrontar, oprimir, logicamente que eles vêm com a figura, né, demoníaca, como nós tratamos, né, com chifres, com coisas horríveis mesmo. É importante ainda que você saiba que Satanás lidera esses anjos caídos, que Satanás lidera esses demônios. Nós vamos descobrir que esses demônios, eles também agem, né, na distorção da palavra de Deus, que eles têm um interesse, que eles trabalham sobre essa questão, né, trabalhando na destruição de doutrinas verdadeiras e criando doutrinas falsas. Nós percebemos, queridos, que Satanás, ele conhece a palavra de Deus. No momento em que Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás, Satanás cita as Escrituras. E é importante que você perceba algo. Ele não está usando as Escrituras da maneira correta, ele está usando, né, ao seu bel prazer, ele está tentando Jesus com as Escrituras, ele está, né, empurrando Jesus para o pecado com as Escrituras. Isso é diferente de interpretar a Bíblia da maneira que Deus se agrada. Então Satanás, ele trabalha, né, desconstruindo a doutrina bíblica, trazendo, né, engano e sofismas, né, baseado inclusive na palavra de Deus. Por isso nós temos que ter um cuidado especial quando lemos a palavra, para não sermos confundidos, né? E mais ainda cuidado em relação a quem nós ouvimos pregar a palavra, porque muitas pessoas, né, podem sim estar distorcendo, sendo induzidas por esses demônios
para criar doutrinas erradas e nos desviar dos caminhos do Senhor. Vamos recapitular rapidamente alguns pontos aqui, queridos, que nós já vimos em relação aos anjos de Deus, que nós já vimos também em relação a Satanás. E esses pontos são os seguintes: os anjos caídos, os demônios, assim como os anjos de Deus, assim como Satanás, eles são superiores em poder em relação aos homens, em relação à humanidade. E nós conferimos isso quando olhamos para o texto que fala do endemoniado gadareno, por exemplo. Nós vemos lá que havia uma tentativa de segurar esse homem porque ele estava se maltratando. E as pessoas amarravam esse homem com correntes, mas o poder ali daqueles demônios que estavam nele quebravam as correntes e era simplesmente impossível de controlá-lo. Então nós conferimos essa verdade, que os demônios, assim como os anjos, assim como Satanás, são superiores em poder. Porém, queridos, no nome do Senhor Jesus, eles se submetem a nós quando estamos em acordo com a vontade do Pai e oramos em nome de Jesus. Eles também são espíritos e não se limitam às leis naturais. Eles não se detêm a um espaço físico. Eles não têm essas mesmas limitações que nós, seres humanos, temos. E por serem espíritos, eles também são imortais. São assexuados. É importante, essa informação é importante para que você não caia em ciladas. Eles não podem se reproduzir, eles não podem se relacionar entre si, eles não podem se relacionar com a humanidade. São também inumeráveis. A única informação que temos a respeito do número, tanto dos anjos quanto dos demônios, é que os anjos são 2/3 de toda a criação e os anjos caídos, os demônios, são apenas 1/3 dessa criação angelical. Eles também possuem personalidade. E vale lembrar que essas características de personalidade se constituem em vontade, emoções e raciocínio. Então eles têm essas características que nós podemos ver também nas pessoas, por isso chamamos de características de personalidade, vontade, emoções e raciocínio. Na mensagem que nós abordamos a origem dos anjos, nós vemos que entre os anjos há categorias. Nós vimos os querubins, nós vemos os arcanjos, os serafins. E nós vamos ver, queridos, que os anjos caídos, os demônios, eles também têm categoria entre eles. Nós vemos algumas classificações como principados, potestades, nós vemos também a classificação das hostes espirituais. Principado você pode conferir lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13. E esse termo principado está se referindo a um governo maligno, a uma atuação maligna sobre uma nação, por exemplo, sobre um território. Por isso, nós vemos esse termo principado. Potestades se refere a poder e autoridade sobre determinado lugar, sobre determinada situação, e pode ser conferida lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, e também em Romanos, capítulo 8, versículo 38. E as hostes espirituais nós podemos conferir lá em Efésios 6,12. E hostes espirituais nós poderíamos definir que essa categoria de anjos caídos, de demônios, são responsáveis pela influência das pessoas a caírem no pecado. Então, em todo momento em que alguém estiver sendo influenciado, estará sendo influenciado por essa categoria de demônios que nós vemos a Bíblia abordando como hostes espirituais do mal. Além disso, nós vemos outras referências bíblicas mostrando espíritos que atuam sobre os enfermos, espíritos de enfermidade. Lucas 13:11 diz assim: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Você percebe claramente que há demônios, que há anjos caídos que atuam trazendo enfermidade sobre as pessoas. Ainda em Atos 16:16, nós vemos que há espíritos de adivinhação. Veja o que diz em Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Queridos, que informação preciosa para os nossos dias. Nós vemos muitas pessoas caindo na cilada da adivinhação, buscando em lugares obscuros, no agouro, tentando adivinhar algo. E nós percebemos nesse texto que Satanás tem demônios designados exatamente para essa finalidade. Então não caia nisso, queridos. Em 1 Reis, capítulo 22,
21 e 22, nós lemos o seguinte: Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Respondeu ele: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Nós percebemos nesse texto que há também espíritos que agem sobre a mentira, espíritos mentirosos, espíritos enganadores. Aí então você percebe que literalmente Satanás é o pai da mentira e esses demônios estão sob o seu controle, sob sua orientação, enganando pessoas, enganando autoridades, trazendo mentiras sobre suas vidas. Em 2 Timóteo 1,7 nós vemos que há espíritos que trabalham sobre o medo. E vale lembrar aqui, queridos, que muitas pessoas nem mesmo se aproximam, nem mesmo querem conhecer mais a respeito de Satanás e dos demônios, justamente porque esse espírito de medo está atuando sobre elas. Elas ficam intimidadas em se aprofundar nesse assunto, em conhecer esse assunto, porque temem represálias. É Satanás mantendo elas longe da verdade. Nós vemos em 2 Timóteo 1,7: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós vemos aqui que há atuação de espírito que estão atormentando, amedrontando, trazendo realmente essa prisão diante do medo. Em 1 João 4,6 nós lemos o seguinte: Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito de erro. Então, queridos, existem pessoas que erram por falta de conhecimento, por negligência, tem pessoas que erram por simplicidade, mas há sim pessoas errando porque estão debaixo da atuação de demônios e esses demônios estão influenciando ela ao erro. Nós já estamos quase indo para a reta final aqui, queridos. Nós vamos falar rapidamente sobre o caráter e as atividades desses demônios. Nós podemos dizer que eles agem conforme o que nós já vimos no caráter de Satanás. Eles agem sob o seu comando, eles têm um relacionamento com Satanás, de autoridade, de governo. Satanás lidera eles e, portanto, o comportamento, o caráter, a atuação dos anjos caídos de Satanás é semelhante. Vale lembrar, queridos, que na última mensagem nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Deus está no controle de Satanás, que Satanás não pode ir além daquilo que Deus o permite fazer, os demônios também não podem ir além daquilo que Deus os permite fazer. Eu quero deixar bem claro, queridos, que quando nós falamos que Satanás e os demônios estão debaixo do controle de Deus, não quer dizer que esses demônios que Satanás está fazendo o mal em obediência aos comandos de Deus, mas está querendo dizer que Deus tem o controle de tudo, queridos, e que Deus pode e está determinando os limites da atuação de Satanás e de seus demônios. E assim como Satanás, esses demônios, eles já estão destinados ao julgamento e à condenação eterna, queridos. Há um lugar reservado para eles e esse lugar é o inferno. É lá que eles vão permanecer eternamente. Veja o que diz em 1 Coríntios 6,3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Isso é para que você saiba que Deus vai usar você, que Deus vai nos usar para julgar os anjos. E quando está falando aqui de anjos, não está falando dos anjos de Deus apenas, está falando dos anjos caídos também, dos demônios. Ainda em Mateus 8,29, diz assim: Eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Essa é a fala daqueles demônios que estavam sobre o endemoniado gadareno. Nós vemos a Bíblia dizendo que havia sobre aquele homem uma legião de demônios e nós vemos que eles, quando percebem a presença de Jesus, se manifestam dessa maneira: O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles dão uma informação para mim e para você. Esses demônios, essa legião de demônios está dizendo que há um tempo determinado para eles e que eles se incomodam ali com a presença de Jesus e se manifestam a Jesus dizendo que Jesus não deveria atormentá-lo ou julgá-los ou condená-los antes do tempo. Ainda em Mateus 25:41 nós vemos o texto dizendo assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus contando essa história, essa parábola, esse ensinamento, dizendo que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos.
esse lugar também vai ser compartilhado com aquelas pessoas que se rebelarem contra Deus, que não se submeterem às suas ordens, aos seus ensinos, que não receberem o seu nome, o seu amor, a sua palavra, queridos. E para finalizarmos de fato, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Romanos 16, 20. Para nós fecharmos esse tema com chave de ouro, é importante que você descubra que nós, em Deus, vamos pisar a cabeça de Satanás. Amém, queridos? Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Você crê nisso, querido? Você aprendeu aqui nesse período, durante essas mensagens, a realmente lidar com essa realidade do mundo espiritual, a lidar com a realidade dos anjos, a lidar com a realidade de Satanás, a lidar com a realidade desses demônios. E nós precisamos saber, queridos, que Satanás e seus demônios, eles estão a todo tempo tentando nos enganar, tentando nos corromper, tentando nos tirar da presença de Deus. E que Deus luta por mim e por você. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa segurança, é nele que nós confiamos. E Deus também colocou à nossa disposição os seus anjos para trabalharem em favor de mim e de você. E esses anjos podem, estar nesse exato momento cuidando de você e da tua família. Então, sempre que você for orar, ore a Deus, pedindo que Ele destaque os seus anjos para cumprirem as suas promessas sobre a tua vida. E esteja atento também à ação dos demônios e de Satanás. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Fique com Deus.